Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu trouxe hoje para vocês a sugestão de um joguinho de matemática, que se chama Batalha Dupla da Adição. Nesse joguinho, nós vamos precisar de 4 conjuntinhos de cartinhas de 1 a 10. Aqui, vocês podem ver que eu acabei de fazer as minhas, são fáceis de fazer. Nem medi, nem nada, peguei na folha de sulfite, né? Fiz 4 tirinhas com a régua, depois dividi e fiz os números de 1 a 10. Então, aqui eu tenho de 1 a 10, aqui também e aqui também, tá? Então, primeiro eu preciso fazer isso, tá? Depois, o que eu preciso? De alguém para jogar comigo. Então, eu vou pedir ajuda do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, tá? De preferência, alguém que seja bom de cálculo mental. Por quê? Qual é o objetivo, a habilidade que a gente vai desenvolver nesse jogo? O cálculo mental, né? É desenvolver o cálculo mental, as estratégias para resolver adição e subtração. Ele é muito simples. Então, a gente vai começar primeiro com esse tipo de jogo simples, depois a gente pode aprimorar e ir aumentando os desafios do jogo, tá bom? Bom, então assim, as regras do jogo. As cartinhas têm que ser embaralhadas, não misturadas todas. Então, aqui eu tenho que embaralhar e virar com o número para baixo. Então, eu vou embaralhar, virar com o número para baixo, todas elas. Vou fazer isso com os 4 montinhos, as 4 pilhas. Bom, depois, quem está jogando comigo fica com essas 2 pilhas, eu fico com essas 2 pilhas. Então, faz de conta que tem alguém jogando aqui comigo. Então, aqui são as minhas 2 pilhas, aqui as pilhas do outro jogador. Bom, fica aqui na minha frente. 2 pilhas aqui, 2 pilhas na frente do outro jogador. Então, o que a gente tem que fazer agora? Nós vamos virar simultaneamente, quer dizer, juntos, nós vamos virar as 2 cartinhas aqui de cima. Então, eu vou virar as minhas, tá dando pra ver direitinho? Olha só. E, junto comigo, o outro jogador virou as cartinhas dele. Isso tem que ser rápido, junto. 1, 2, 3 e já. Virou junto, as 4 cartinhas. Opa! Aí, o que vai ter que fazer? Quem conseguir somar mais rápido, fizer a adição mais rápida, de cálculo mental, sem ficar fazendo conta, nada. Por exemplo, aqui, 2 mais 3 é 5. Então, eu falei, correndo, 5. Se o outro jogador, 5 mais 1 é 6. Por exemplo, se ele falou mais rápido que eu, 5 mais 1 é 6, ele vai ficar com as 4 cartinhas para ele. Então, opa, deixa eu virar aqui. As 4 cartinhas vai ficar com ele. Então, vamos pôr aqui do lado. As 4 cartinhas já são dele. Bom, se houvesse empate, a gente tivesse falado juntos ao mesmo tempo, a situação ia se chamar guerra. Isso tudo tá lá nas regras que eu vou mandar para vocês, tá, pessoal? Aí, o que iria acontecer? Ia se chamar guerra se a gente tivesse empatado e falado junto. 5, se ele falado 6. Então, essas cartas ficariam aqui no centro da mesa. Vamos pôr aqui. A carta dele e a minha. Elas iriam ficar aqui no meio da mesa. E cada jogador, novamente, iria virar uma carta de suas pilhas. Então, eu iria virar uma aqui. Eu virei o 6. Juntos, né? E ele virou o 4. E eu iria adicionar esse valor
aquele. Então, o meu 5 mais 6 dá 11. O dele 6 mais 4 dá 10. Então, qual foi o maior valor? Aquele que conseguiu a maior soma leva todas as cartas, inclusive essas. Então, no caso, o meu deu 11, eu que fiquei com todas as cartinhas. Isso se desse empate, tá bom? Aí eu ficaria com todas. Quem ganha o jogo no final? Quem tiver o maior número de cartinhas, tá? E pode ir jogando até um ou outro terminar todas as cartinhas que tiver na mesa, na pilha. Bom, aí eu faço algumas perguntas para vocês. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Só um minutinho. Aí vocês podem, depois do jogo, discutir, né? Quem ganhou a rodada, por que ganhou a rodada, como que você fez para descobrir o resultado da adição dos valores da sua carta, se foi fácil somar, calcular, fazer o cálculo mental ou não. Ah, mas tá muito fácil, professora. O que vocês podem fazer? Aumentar o grau de dificuldade com cartinhas com números maiores, né? Ah, eu quero fazer já com números maiores, por exemplo, 10, 20, 30, 40, até o 100. Então, faça cartinhas com números maiores, mas eu aconselho começar com essas, tá? Por que é importante isso? Pra gente desenvolver essa habilidade do cálculo mental, para depois aumentar o desafio, né? E isso vai ser bom na hora de colocar também o algoritmo, né, no papel, fazer a continha no papel. E as situações problema, que eu vou enviar para vocês, situações problema, de acordo com o joguinho também, tá? Depois do jogo, vocês também podem conversar sobre, por exemplo, no final, quem ganhou o jogo, né? Porque eu vou ter uma quantidade de cartas aqui, porque eu ganhei, e o meu colega vai ter uma quantidade ali menor, né? Então, eu vou contar. Ah, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 10 cartinhas, e ele tem só 5. Mas vamos ver se, somando aqui esses algarismos, eu tenho quantos pontos. Será que eu tenho uma soma maior do que a dele também? Eu posso fazer essa soma. Eu posso somar 5 mais 1, mais 3, mais 2, mais 6, mais 4, entenderam? Que eu também vou estar realizando essa soma aqui na hora de contar os pontos. E eu posso ir anotando isso, montando uma tabela e fazendo as rodadas. E no final das rodadas, ver quem é o grande campeão, tá? Então, a gente pode fazer várias versões do jogo. E aí, se vocês tiverem alguma sugestão, podem falar para a professora também. Olha, professora, eu e meu pai, a gente jogou assim, eu e minha mãe, a gente teve essa ideia assim, tá bom? É um joguinho simples, pra gente começar, tá? Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, pode colocar na plataforma, que vão ser bem-vindas. Tá bom, pessoal? Até mais!